novamente juntos para seguirmos com o estudo maravilhoso do livro Psiquiatria em Face da Reencarnação. São os casos vividos por Inácio Ferreira, no Sanatório Espírita de Uberaba. Muito ensinamento esse livro. O filho repudiado. Apesar dos séculos que nos distanciavam da história dos povos e das nações primitivas, milhares de espíritos convivem conosco, mantendo os princípios de orgulho e de vaidade impregnados pelos costumes e educações antigos que várias reencarnações não foram bastante para atenuar. Reis, imperadores, senhores feudais, ricos, poderosos, acastelados na fortuna e princípios de casta e sangue, educavam a sua prole dentro dos mesmos princípios, isolando-a da plebe escrava, cujas vidas dispunham à vontade. Justiça? Somente a mais do mais forte ou a do coração. Juízes e tribunais obedeciam às imposições, jamais às leis. Educados e exemplificados naqueles princípios, milhões de espíritos vêm, através dos séculos, sofrendo as consequências daqueles sentimentos que lhes inculcaram, passando por sucessivas reencarnações, sob o látego das torturas morais, da dor, da desventura, da miséria, e somente aos poucos conseguem ir, apagando os vestígios dos sentimentos e costumes bárbaros. Só mesmo quem acha acostumado a atravessar os túmulos e acompanhar, através das vidas sucessivas dos seus semelhantes, a procura de origens e das causas atuais das desventuras, é capaz de sentir todo o horror dos ensinamentos malsãos que os costumes de um povo inculca na sua mocidade. Milhões de espíritos ainda convivem em nossos dias, sentindo no perispírito os exemplos da rígida educação que receberam do orgulho, da vaidade, do amor ferido, da honra, do sentimento de grandeza. O decorrer dos séculos não foi o bastante para modificar os ensinamentos do passado. São espíritos sofredores que passam pela vida sem instantes de paz, tranquilidade e felicidade. Resistindo à marcha da civilização, não podem admitir a humildade, o perdão e a igualdade. Revoltas íntimas os torturam e, obrigados pelas leis e costumes, vivem em contínuos sofrimentos e desesperos. Por não lhes ser possível dar vazão aos sentimentos que ainda vivem latentes no subconsciente. Um país deve cuidar da educação da sua infância, da sua mocidade, sob pena de receber o reflexo futuro do seu descuido. Telefonaram de uma casa de saúde pedindo lugar no sanatório onde trabalhamos. Lá se achava há 5 dias uma senhora em observação. Ligeiro distúrbio nervoso em consequência de gravidez, 3º mês. Repetidamente tornou-se agitada, inquieta, produzindo distúrbios e, consequentemente, impossibilitada de lá permanecer entre os recém-operados. Internada, submetemo-la aos exames necessários, constatando risos e prantos imotivados, fases intermitentes de agitação e depressão, alucinações visuais, demonstrando cólera, desejos de auto e hétero eliminação. Por informes do espaço, soubemos estar casada há 5 anos, possuindo uma filha de 3 anos. Vida perfeitamente feliz no lar, em companhia do esposo, filha e tia, sem que jamais houvesse algo de dúvidas, incertezas e mágoas. De 3 meses a esta data, dava demonstrações de irritabilidade, desassossego, alimentando-se pouco e passando noites insones. Várias consultas médicas e consequente terapêutica baseada em distúrbios nervosos naturais, consequentes da gravidez. Com o perpassar dos dias, os sintomas foram se acentuando, a ponto de requerer maiores cuidados, culminando no seu internamento na casa de saúde, com a possibilidade de intervenção abortiva. Já havia decisão favorável à intervenção cirúrgica quando os sintomas alarmantes se fizeram sentir, requerendo uma internação no sanatório. As melhoras se foram acentuando de tal maneira que dentro de pouco nada mais sentia, a não ser, vez e outra, um pranto convulsivo. Raramente, ligeiras demonstrações de impaciência e inquietação.
Voltou para o lar, onde, rodeada de carinho dos seus, se ocupava com ligeiros entretenimentos enquanto se processava o estado de gestação, sem contudo deixar as crises passageiras. Após o parto, as crises pioraram e, com grande sentimento de todos, em cuja presença o mesmo do choro lhe provocava verdadeiros acessos de fúria, pranto, risos, alucinações, frases incoerentes sem sentido. Desorientados com os diversos diagnósticos médicos, cada um dando uma causa diferente aos distúrbios psíquicos, fomos procurados novamente para a internação da enferma no sanatório. Após o exame preliminar, demos ordens da internação e no dia seguinte, com surpresa, fomos encontrá-la completamente modificada. Fisionomia alegre, completamente tranquila, os seios entumecidos pelo fluxo de leite que era extraído pela enfermeira sem que a paciente demonstrasse relutância, chegando mesmo a demonstrar alegria quando o leito era posto fora. Fato que não passou despercebido pela nossa observação, que mais se acentuou quando a enfermeira nos chamou a atenção para que observássemos o contentamento da paciente diante da afirmativa de que dentro de 2 dias o leite desapareceria de todo. Realmente, algo de anormal ali existia, não permitindo aceitássemos como gesto de resignação, mas sim indiferentismo de uma mãe pelo filhinho recém-nascido. Os sintomas de desequilíbrio mental tinham desaparecido por completo. Nenhuma crise se manifestou nos dias consequentes. Seus atos eram perfeitamente normais, demonstrando memória, raciocínio, relembrando lar, esposo, filha, parentes e amigos, mas nenhuma palavra sobre o filhinho que ficara com a tia, aumentando assim a nossa desconfiança a respeito de tragédias do passado. Não foi surpresa, porquanto, quando transmitindo a notícia da próxima visita do esposo, época que aproveitaríamos para a sua alta, ela, a paciente, nos respondeu: só regressarei ao meu lar com a condição de que meu filho continue com a minha tia. Caso estranho. Qual seria a causa determinante daquele repúdio ao filho recém-nascido? Num trabalho que realizamos para estudo e observações, uma entidade amiga disse: como é sublime, meu amigo, a medicina material e como é divina a medicina espiritual. Ouça! Em um magnífico castelo na Inglaterra, o que os séculos mal desgastaram, vivia ele, poderoso senhor de ricas terras, levando uma vida de ociosidade, coração bom, mas pusilânime. Ela, esposa má, orgulhosa, no íntimo revoltada por questões de família. Moça casada com um homem já de idade, impossibilitada de usufruir de uma vida mais livre, mais alegre. A filha, a atual, naquela época, com 4 anos presumíveis, entregue a uma velha aia, caiu em um precipício, ficando irreconhecível. Vendo a filha naquele estado, deu expansão à sua maldade, mandando chicotear a ama, que desencarnou sob o chicote dos lacaios. O filho, correndo em auxílio da mãe, também chicoteado, sendo expulso daquelas terras. Criança ainda, em época de maldades e sentimentos menos dignos, sofreu intensamente, vagando, curtindo a sua mágoa, a orfandade, desencarnando muito cedo. Em uma segunda encarnação, vamos encontrar a castelã encarnada na Áustria e casada com um rico proprietário de casas de diversões, gozando de todo o luxo e conforto. No palácio rico, começou a dar sinais de sintomas nervosos. Rodeada de empregados e médicos regiamente pagos, sofreu durante meses. Nas suas crises de alucinações demoníacas, segundo a época primórdios da psiquiatria, ela via o menino das suas antigas cavalariças e sentia nas carnes o fogo provocado pelo chicote, com o qual ele a castigava continuadamente. Louca de dor e desespero, esgotada de tanto sofrimento, sentiu-se aproximar-se dela o espírito da empregada, da aia, pedindo ao filho que perdoasse. Afastou-se, mas ela, não resistindo aos sofrimentos, desencarnou, já em adiantado estado de enfraquecimento pulmonar. Em uma terceira encarnação, após encontros e preparativos no espaço, vieram à França para juntos ressarcirem as faltas passadas. Ela, reencarnada em família humilde, viúva com uma filha de 3 anos, a mesma filha antiga. Ele, antigo esposo, também viúvo,
profissão humilde, tendo como filho, já reconciliados, o seu antigo moço de cavalariça e antigo obsessor dela. A princípio, vidas humildes como vizinhos se aproximaram, enquanto as crianças viviam como amigos. Forças ocultas aproximaram os mesmos personagens, para que juntos, em um lar, pudessem resgatar as faltas do passado. Tudo caminhava bem e as famílias pressentiam ali uma união futura entre os jovens. O orgulho, a luxúria, recalcados no subconsciente, ainda uma vez se fizeram sentir, e ela se apaixonou por um jovem profissional, passando com ele a conviver, atraída mais pela vida de luxo que conforto que ele lhe proporcionava. Mudando de situações muitas e muitas vezes, chegou a espancar a filha, que se sentia atraída por aqueles em cuja companhia se sentia tão feliz. O pai antigo e o filho da sua ama, companheiros de folguedos e passeios. Afastou-se dos vizinhos e sempre que as forças desconhecidas os aproximavam, ela não perdia a oportunidade de demonstrar desprezo, indiferença, mormente contra o menino, no qual o seu espírito pressentia o causador da sua tortura na última encarnação. Ainda uma vez o destino inexorável fez prevalecer as suas linhas mestras nos acontecimentos da vida. Desprezada pelo amante, que seguira para distantes terras, à procura de meios mais favoráveis para o seu comércio de jogo, ela se viu atirada no redemoinho da vida, sem recursos, sem abrigo, temerosos de voltar ao convívio com os seus. Madrugada alta, foi encontrada desfalecida, elevada a um hospital para indigentes. Entre a vida e a morte, ali permaneceu durante meses, abandonada, isolada, sem nenhuma alma amiga, sem um coração que batesse uníssono com o seu, proporcionando um pouco de carinho e amizade. Sofria a tortura do abandono e do isolamento para saber o valor do perdão e da amizade. Somente a filha, recolhida em um orfanato, a visitava raramente e se portava quase como uma desconhecida, incapaz de sentir e avaliar aquele estado de coisas. O antigo vizinho, encaminhado por essas forças divinas, que obrigaram essas criaturas a se aproximarem para o resgate de dívidas acumuladas, soube do seu estado. Condoído para lá se dirigiu a pé, impossibilitado de tomar uma condução, levando um cesto de frutas. Ao chegar ao quarto da enferma, a princípio desorientado, mas animado por um desejo sincero de ampará-la, entrou e ofereceu-lhe o cesto de frutas. Ela, muito mal, enfraquecida, com últimos vestígios de vida, tomou o cesto e, abraçando-o, pôs-se a chorar. Continuava o destino a tecer teias de reconciliação. Triste, enferma, só e abandonada naquela visita e naquele presente, onde se achava a ausência da humildade, da simplicidade, do perdão, tocaram sua alma. O que não se pôde realizar pela compreensão e pelo raciocínio, o foi pelo sofrimento, como preparo prévio e pelo gesto simples, por isso mesmo, valioso e significativo. Sentindo que a vida lhe esvaía, pediu ao visitante, seu antigo esposo, que tomasse conta de sua filha. Morreria sossegada, sabendo, de antemão, que daquele instante em diante ela teria um pai e um irmão, pobres, na verdade, mas capazes de lhe proporcionar uma vida bem mais alegre, bem mais feliz do que a vida em um orfanato. Com o espírito preparado naquele instante decisivo, veio agora esta quarta reencarnação. O esposo, o mesmo da primeira encarnação, a filha, a mesma, a tia, era a antiga aia. Faltava o antigo moço das cavalariças, o mesmo que a obsediou na segunda existência, o mesmo ainda repudiado na terceira, mas que ela procurou reparar do seu orgulho e repúdio, entregando a sua filha a seu pai, gesto de aproximação daqueles dois espíritos por ela separados. Desencarnada, o desejo de reparação despertou-lhe os sentimentos afetivos, certa de que o amor materno viria a sublimar-se com o perdão. Mas, nos preparativos da reencarnação do filho, no estado de gestação, começou a pressentir a chegada do obsessor. Seu espírito revoltou-se a ponto de ser internada. Uma louca, um caso de perturbação nervosa. Uma neurose, sim, mas a medicina dos homens, amparada por análises, pesquisas de laboratório, poderia medicar, mas ignorantes nas causas e dos porquês.
Diagnóstico? Sim. Terapêutica? Talvez. Causa predisponente? Sim. Causa determinante? Não. Porque essa somente a psiquiatria divina poderia apontar e resolver, como foi resolvida, entregando o Evangelho do Senhor para iluminar a sua consciência e facilitar a compreensão das leis divinas, fazendo-a sentir a sua grande responsabilidade perante Deus e a si mesma, no seu gesto de repúdio ao filho que lhe fora confiado. Só a sua ternura de mãe poderia devolver a saúde e a paz de consciência. Recebeu alta, amparada pelos ensinamentos do Senhor e com os esclarecimentos da terceira revelação, o Espiritismo, que determina aproximar as criaturas para que empunhem a bandeira do perdão, sem a qual as batalhas da vida se tornarão cada vez mais cruentas, provocando nas noites escuras da incompreensão os gemidos, os lamentos cada vez mais sentidos, cada vez mais pungentes. Mais uma vez, meus amigos, somente o entendimento, a resiliência, o perdão, a fraternidade podem resolver os problemas que se apresentam em nossas vidas. Por hoje ficamos por aqui. Veremos o que nos traz o próximo capítulo. Abraços.